Estamos a falar numa série em que estamos a falar de ferramentas que Deus nos dá para nós podermos usar as nossas habilidades, para nós podermos melhorar e ter êxito e sucesso. Amém? Estamos na terceira semana. Para a semana acaba. É o último dia que nós vamos falar neste tema. Mas amém? Mas é importante nós percebermos que Deus, Ele nos dá dons e habilidades para nós podermos estar na vida, melhorar e também ter sucesso na nossa vida. Amém? O nosso texto de base, como vocês sabem, é Eclesiastes 10:10, e diz assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. O proveito da sabedoria, porém, é que ela traz êxito. Amém? Na primeira semana nós falámos sobre êxito e o tema que nós falámos foi como fugir dos pessimistas. Pessoas que não têm o olhar que nós temos sobre a nossa vida, sobre as nossas situações, e que não têm o olhar sobre os sonhos que Deus tem para nós. E muitas vezes essas pessoas querem, de uma forma às vezes não propositada, mas porque eles não percebem aquilo que Deus tem para nós, eles às vezes querem nos mandar abaixo, querem que nós possamos fugir dos sonhos de Deus para a nossa vida. Amém? Na segunda semana, que foi a semana passada, falámos sobre reconhecer aquilo que é mais importante, saber definir na nossa vida aquilo que tem mais valor, o que tem valor, o que não tem valor, para que nós possamos ao mesmo tempo tomar decisões certas e também estabelecer prioridades na nossa vida. Essas decisões, elas vão nos ajudar a nós a darmos passos para nós melhorarmos. Amém? Amém. Então, esta semana nós vamos falar de como maximizar as nossas capacidades. Amém? Os nossos dons. E o tema que nós temos é: vamos entender como maximizar as tuas capacidades. Amém? Capacidades e dons é algo que Deus nos deu quando Deus nos desenhou. Vocês sabem que Deus nos desenhou. Deus fez na mente dele um projeto, e esse projeto és tu. Esse projeto sou eu. Alguém que Deus criou somos nós. Amém? E Ele nos deu dons e capacidades quando nos pensou em formar. Amém? Quando nós fomos criados no ventre da nossa mãe, então Deus nos deu dons e nos deu capacidades automaticamente assim que nós somos criados. E isso é algo que Deus colocou para que nós possamos de alguma forma cumprir o propósito que Deus tem para nós. Amém? Nós temos um propósito, nós temos um objetivo na nossa vida, e Deus nos coloca essas capacidades para nós podermos avançar. Amém? Sabem que Deus nos criou como alguém único. Eu costumo dizer que Deus nos criou com um desenho único. Ou seja, não há ninguém igual a mim. Ainda bem. Mas também não há ninguém igual a vocês. Sabem quando Deus, graças a Deus, não é, Sandra? Olha a outra Sandra. É ruim? Mas Deus nos criou alguém únicos. Sabem? Deus nos criou únicos porque Ele tem um propósito único para ti. Ele tem um propósito único para mim. Assim como eu sou único, assim como eu sou alguém que não há ninguém igual, o propósito que Deus tem para mim também é único. O propósito que Deus tem para ti, Ele também é único. Então, como não existem duas pessoas iguais, nós vamos hoje em dia fazer aqueles testes de ADN, né? Para ver as filiações. Não existe ninguém igual. Deus é tão criativo que consegue colocar em toda a humanidade características diferentes, que faz com que ninguém seja igual. Então o teu propósito, aquilo que Deus tem para ti, Ele também não é para mais ninguém, é só para ti.
Eu costumo dizer que Deus me fez e mandou o molde fora. Não há mais ninguém igual. Amém? Em Jeremias 1,5 diz assim: conheci-te antes que fosses formado dentro do ventre da tua mãe. Antes de seres nascido, te santifiquei e te nomeei como o meu profeta entre as nações. Amém? Eu quero que vejam esta frase. Antes que fosses formado. Sabes que, como eu já disse, sabem que Deus nos formou antes de nos colocar no ventre das nossas mães? Amém? A Nayara está grávida. Deus formou o teu bebê antes de colocar aí. Sabem? É por isso que nós às vezes debatemos se o aborto é errado, é certo ou errado. Vocês sabem que aquilo que a humanidade faz através do aborto é interromper o plano de Deus. Quando nós aceitamos de alguma forma o aborto, ou quando as pessoas aceitam o aborto, elas estão a interromper algo que Deus desenhou, que Deus imaginou, que Deus criou. Amém? Por isso é que é errado o aborto. Amém? Porque estamos a interromper aquilo que Deus tem como propósito para aquela criança. Amém? Mas sabem, tudo começou na nossa vida quando Deus um dia nos pensou. Amém? E Deus usou o ADN dos nossos pais. E eu quero que vocês entendam que quando Deus nos criou, não tem a ver com o ADN dos nossos pais. Porque se Deus te criou, o ADN dos teus pais pode ser muito imperfeito, mas tu ias ser como tu és. Porque tu vens do coração de Deus. Tu vens da imaginação de Deus. Então, independentemente de quem são os teus pais, Deus usou apenas o ADN deles, o sangue deles, para nos criar. Amém? Então, é importante nós percebermos que há algo que revela a nossa vida. E isso nós chamamos de forma. Amém? Existe uma frase na arquitetura que diz assim: a forma segue a função. Sabem, este edifício é uma igreja. Ele foi desenhado porque era uma igreja. Vocês sabem que se este edifício não fosse uma igreja, se fosse, por exemplo, uma escola, ele não tinha estas características. Ele seria diferente. Ele teria outro tipo de salas, ele teria outro tipo de iluminação, ele teria outro tipo de estrutura. Amém? Então, quando nós falamos na estrutura, amém? Quando nós falamos na estrutura, nós estamos a falar que a forma justifica a função. Amém? Mas sabem que na nossa vida é ao contrário. A função, ela justifica a forma. Amém? Porque nós somos seres humanos. Então, se tu queres saber qual é a tua função na tua vida, tu tens de descobrir qual é a forma que Deus te deu. Amém? E quando eu estou a falar de forma, não estou a falar no aspecto que nós temos, assim, alto, esbelto, entroncado. Cai-se. Já fui há muitos anos. Amém? Eu também não estou a falar no nosso aspecto, não estou a falar na nossa forma. Eu estou a falar na forma que Deus te deu, nas tuas capacidades. E essa forma que nós temos que encontrar. Então a tua forma, ela revela o teu propósito. Amém? Sabem? Quando nós falamos na forma, é importante nós percebermos onde é que nós estamos. Amém? Eu não sei se alguém aqui tem barbatanas ou guelras, tipo peixe. Não tem, não? Então, se não tem, é porque nós não fomos feitos para viver no mar. Não era assim. Nós fomos feitos para viver na terra. Nós não temos asas. Porque se nós tivéssemos asas, nós voávamos, mas nós, para voarmos, só de avião. Ou de balão de ar, avioneta, não é? Mas nós não voamos, nós se dermos aos braços, nós não voamos. Porquê? Porque nós não temos, a nossa forma não é criada para isso. A nossa forma é para estar na terra. Amém? A Bíblia diz repetidas vezes que Deus, Ele planeou cada dia da tua vida, mesmo antes de nasceres. Amém? Quando Deus planeou o Gil, quando Deus planeou a Marisa, Deus planeou todos os dias da tua vida. Todos.
Amém? Sem exceção. Amém? Então isso quer dizer que nós não somos um acidente. Ninguém aqui nasceu por acaso. Sabem? Quando Deus pensou em fazer-te, em criar-te, Deus não disse assim: um bebê vai nascer. Não. Deus não pensou nisso. Deus pensou em alguém específico. Alguém com características próprias, com personalidade própria, com caráter próprio. Amém? Porque Deus, Ele colocou isso tudo em ti. Amém? Amém? Vocês sabem que mesmo que nós não conhecêssemos os nossos pais, mesmo que os nossos pais não fossem... há pais piores, há pais melhores, porque às vezes nos tratam mal, às vezes nos tratam melhores que outros. Mas sabem, independentemente disso, tu não deixarias de ser quem tu és. Amém? O que é o tu, amém? Tu não deixarias de ser quem tu és. E mais ninguém podia ser tu. Eu não podia ser tu. Vocês não podiam ser eu. Amém? Porque Deus, Ele colocou essas características. Amém? E não foi por acaso. Amém? Salmo 139, 13 a 16 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando de secreto fui formado. Eu queria que vocês sublinhassem esta palavra, formado. E entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Amém? Vocês sabem que quando nós vemos esta palavra formado, nós começamos a perceber que Deus, Ele teve completamente empenhado na nossa criação. Ele esteve completamente dedicado a cada um de nós. Ele esteve involucrado na nossa criação. Amém? Então, Deus sabia exatamente que tu irias nascer do modo que irias nascer, na forma que irias nascer. Amém? Não foi surpresa para Deus. Não foi surpresa. Amém? Repara que o salmista diz que Deus esteve connosco todos os dias enquanto fomos formados. Todos, sem exceção. O tempo da nossa formação, Deus esteve sempre connosco. E é importante nós percebermos que nós não escolhemos nem o dia do nosso nascimento. Alguém aqui escolheu o dia que ia nascer? Não. Pois eu quero dizer que também não vais escolher o dia que vais morrer. Não vais. Sabem? Nós não sabemos o dia nem em que nascemos, nem em que morremos. Amém? Porque Deus, Ele controla todas as coisas. Amém? Sabem? Há um acróstico que nós chamamos de forma. Ok? F-O-R-A-M. Forma. Amém? E essa palavra, ela refere-se à nossa personalidade e às nossas capacidades. Amém? E vamos falar um pouco disso. Amém? Se nós virmos a primeira letra, F, diz assim, isto fala de formação espiritual. Amém? Sabem, quando nós nos convertemos, Deus, Ele nos deu dons espirituais. Amém? E dons espirituais, elas são habilidades sobrenaturais para cada um de nós. Amém? Quando Jesus Ele entra na nossa vida, nós adquirimos habilidades, nós adquirimos dons, nós adquirimos capacidades. Amém? 1 Coríntios 7,7 diz assim: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro do outro. Amém? Vocês sabem que os dons, eles não são para nosso benefício. Nós já falamos várias vezes. Aquilo que Deus te dá, o dom que Deus te dá, a capacidade que Deus te dá, o talento que Deus te dá, ele não é para ti. Ele é para os outros. Ele é para usares em função dos outros. Ele é para usares em função dos teus irmãos. Ele é para usares em função dos teus colegas de trabalho, para usares em função dos teus familiares. Esses dons, eles não são para nós. Essas capacidades, elas não são para nós. Amém? Para nós temos o que chega. Amém?
Eles não são para nosso benefício. Sabem? Muitos de nós, e eu não sei se vocês estão a par disso, mas muitos de nós temos dons, mas não sabemos que os temos. Muitos de nós, os dons para nós, estamos ainda... Há pessoas que dizem assim, eu não tenho dom nenhum. É mentira. Todos nós temos pelo menos um dom. Todos nós, há algo em que somos bons. Há uns que são bons a não fazer nada. Mas não é isso que eu estou a falar. Amém? Há algo na nossa vida em que nós somos bons. Amém? E isso é um dom que Deus te dá. E esse dom Ele não deu a mais ninguém. Amém? Sabem, muitas vezes nós encaramos os dons e as capacidades que Deus nos dá como se alguém nos desse um presente. Imagina que Deus nos dá um presente, que é os dons, e esse presente nós o guardamos. Por exemplo, eu faço anos, faço o meu aniversário, né? E alguém me dá um presente, uma bicicleta, e diz assim, olha, está aqui o teu presente, este presente está embrulhado, e eu agarro nesse presente, nessa bicicleta, e meto lá num canto, e em vez de eu andar na bicicleta, eu fico só a admirá-la. Fico só a olhar para ela. Ai, que bicicleta tão bonita, linda. Esta bicicleta... Sabem, nós fazemos isso com o dom que Deus nos dá. Agarramos no nosso dom, deixamos ali no embrulho muito bonito, e o guardamos. Dizer, ai, que lindo. Que maravilha. Deus te dá um dom de tocar a guitarra, por exemplo, e tu guardas o teu dom. Ai, eu toco tão bem. Mas não se ouve. Ai, Deus dá-me um dom para fazer uma comida boa, não é, Sandra? Mas nunca provei. Um dia destes. Amém? Não, mas nós guardamos aquilo que Deus nos dá e guardamos como se fosse uma relíquia. Guardamos na prateleira. Vocês sabem que Deus, Ele não se agrada. O que é que vocês acham que a pessoa que me dá um presente para eu usar, se eu o pusesse na estante e não o usasse? E a pessoa vai à minha casa e eu tenho a bicicleta, a pessoa dá-me uma bicicleta, agora a minha mulher dá-me uma bicicleta, não é? E eu ponho a bicicleta lá no canto e não a uso para nada, não, porque é para não sujar nem os pneus, ok? E eu deixo lá. Vocês acham que a pessoa que te dá o presente vai ficar contente? Porque tu não usas aquilo que a pessoa te dá? Nós fazemos o mesmo com Deus. Deus nos dá os dons, Deus nos dá talentos para nós podermos fazer algo em função dele, de manifestar a glória de Deus, e nós guardamos, metemos numa caixinha, metemos numa estante. Amém? Sabem? Nós temos que descobrir aquilo que Deus nos dá, o nosso talento, os nossos dons. Amém? E a melhor forma de o fazer é nós servirmos. Amém? Serve os outros. Serve na igreja, serve em casa. Serve. Faz algo para Deus. Participa naquilo que Deus te dá a oportunidade de participar. Mesmo que tu aches que não tens dom. Porque assim, quando nós servimos, nós vamos descobrir os nossos dons. É a função que faz com que nós descobrimos os nossos dons. Sabe, antigamente no meu tempo não, porque eu não sou muito velho, eu sou novo, sou jovem ainda. Mas há muitos anos atrás, nós achávamos que para servir a Deus nós tínhamos que ter uma revelação. À espera que no quarto fechado, era assim, não era, Sandra? Estávamos no quarto fechado e vinha uma luz, tu vais ser pastor. Tu vais ser um profeta. Vocês sabem, se nós não exercitarmos os dons que Deus nos dá, nós vamos... Não estou a dizer que isso não possa acontecer. Mas é mais fácil quando tu exerces alguma coisa e tu vais descobrindo, vais fazendo, vais descobrindo e vais fazendo. Olha, não é isto, é aquilo. Não é o outro. Olha, eu sinto mais à vontade aqui. Realmente eu tenho mais jeito aqui, aquilo que eu, nesta área eu dou mais resultado, eu dou mais fruto, então olha, eu vou deixar aquilo, mas já passei por outras coisas. É mais fácil nós descobrirmos assim do que estar à espera que venha uma voz do céu para nos dizer aquilo que nós vamos ser. Sabem? Deus tem
dado a oportunidade de nós descobrirmos o nosso talento, de nós descobrirmos o nosso dom, mas nós estamos a guardá-lo ali na prateleira. Estamos a guardá-lo fechado, embrulhado naquele papel bonito. E sabem, há outra coisa que é importante nós percebermos, é que quando nós nos envolvemos com as pessoas ajudam-nos a descobrir o dom. É mais fácil ser outra pessoa a descobrir o meu dom do que eu próprio. Então, quando nós estamos com outras pessoas, as outras pessoas vão dizer: epá, olha, realmente, Laura, olha, tu tens jeito para aquilo, tu tens jeito para o outro, olha, pá, para aquilo se calhar não tanto, mas por aí. Sabem que as pessoas ajudam-nos, são ferramentas de Deus para nós podermos descobrir o talento e os dons que Deus nos dá, para nós sermos objetivos. Amém? Amém. Quando falamos em O, que é a segunda letra do acróstico, oportunidade do coração. Amém? Isto são as tuas motivações. Amém? Os teus interesses. Tem a ver com aquilo que nós gostamos, com as nossas paixões, com os nossos gostos. Sabem, todos nós somos diferentes. Amém? Tem pessoas que gostam de futebol, que é o meu caso. Futebol. Mas sabem, nem todos gostam de futebol. Há pessoas que gostam de dança, há pessoas que gostam mais de música, há pessoas que gostam de bailado, há pessoas que gostam de nada. Não, toda a gente gosta de alguma coisa. Amém? Mas todos nós temos gostos diferentes. E sabem que os gostos dos outros, como é que nós sabemos? É porque os gostos... Imagina, eu gosto de futebol. Há pessoas que se aborrecem a ver futebol. É uma seca. Eu, se vir, por exemplo, um balé, eu tenho vontade de fugir dali. Mas há pessoas que são apaixonadas por isso. Há pessoas que são apaixonadas por essas coisas. Isso não faz com que nós sejamos nem melhores nem piores. Faz apenas que sejamos diferentes. Faz apenas que Deus, entender que Deus, Ele nos fez diferentes para alguma coisa. Ele fez uma diversidade no ser humano para que nós possamos, ao mesmo tempo, nos complementar. Amém? Mas isso existe. Amém? E nós temos que entender aquilo que Deus faz. Amém? Sabem, aqui o importante é que nós temos que perceber que Deus não quer que tu sejas outra pessoa. Deus quer que tu sejas tu. Com os teus gostos, com as tuas vontades, com as tuas paixões. Não é porque eu gosto de futebol que tu agora vais gostar de futebol. Não é que eu gosto de comer feijoada que toda a gente vai gostar de comer feijoada. Amém? Porque cada um tem os seus gostos, cada um tem as suas diferenças. Amém? Porque Deus nos fez assim. Amém? E se nós temos que entender que nós somos seres únicos. Vocês sabem que nós respiramos todos diferentes? Nós respiramos diferentes. O nosso palpitar do nosso coração é diferente. Se nós formos ver as impressões digitais, todos nós somos diferentes. Não há ninguém igual. Amém? Não há ninguém igual. Todos nós somos diferentes. Amém? Então nós não temos que ter vergonha de ser diferentes. Nós não temos que ter problema com aquilo que os outros pensam acerca de nós. Porque nós somos assim. Amém? E Deus quer que tu gostes e que tu ames a tua forma de ser, o teu eu. Amém? Deus quer que tu gostes, que tu ames essa pessoa que és tu. Amém? Amém. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, pois ele origina a vida. Amém? Devemos cuidar do nosso coração. Amém? E aquilo que nós percebemos, e nós já falámos sobre isso, é que vai haver pessoas que querem destruir os teus sonhos. Amém? Há pessoas que querem destruir os teus sonhos. Como nós falamos, pessoas pessimistas. Pessoas que não entendem aquilo que Deus te está a dar. Amém? Mas se Deus quer que tu sejas o teu verdadeiro tu, Ele toma lugar na tua vida. Amém? E que tu possas cumprir aquilo que Deus, Ele destinou para ti. Amém? Sabem, se nós todos tivéssemos o mesmo coração, as mesmas paixões, os mesmos gostos, haveria muita coisa para fazer no mundo.
muita coisa ficaria por fazer, porque nós iríamos fazer todos o mesmo. Iríamos fazer todos o mesmo. Amém? Amém. Depois temos o R de recurso de habilidades. Amém? Isto refere-se a habilidades que nós recebemos no momento em que nós nascemos. Amém? Romanos 12:6 diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Amém? Vamos fixar diferentes dons ou capacidades. Amém? Sabem? Deus nunca nos disse assim: tu vais ter capacidade para fazer tudo. Tu vais conseguir fazer tudo. Amém? A Bíblia não diz isso. Amém? Aquilo que Deus disse foi que iria haver diferentes capacidades para que todos pudessem fazer algo. Amém? E às vezes nós temos a ideia na nossa mente que temos que fazer tudo. Temos que ser bons em tudo. Temos que ter capacidade de fazer tudo. Isso não vai acontecer. Nunca. Jamais. Nem no céu. Amém? Porque mesmo no céu nós vamos ser diferentes. Mesmo no céu, com o Senhor, nós vamos ser diferentes. Nós vamos ter diferenças. Amém? Então ninguém vai conseguir fazer tudo. Amém? E muitas vezes nós pensamos assim, nós nos contamos mentiras. Quando éramos jovens, nós pensávamos que podíamos fazer tudo. Eu lembro-me quando eu era jovem, eu montei um grupo de música e não sabia tocar nada. Então eu sentava-me na escada do meu prédio, eu e os meus dois amigos, os meus amigos de infância, e nós fazíamos bom, não posso dizer que fazíamos música, né? Que aquilo não era música. E todos nós pensávamos isso um dia quando éramos crianças. Vocês estão-se a rir, mas todos nós pensávamos: eu quero ser isto, eu quero ser aquilo, eu quero ser o outro. Mas tu já pensaste, tu não consegues fazer tudo, porque nós não podemos ser tudo. Mas sabem, há uma verdade nessa história, é que nós não podemos ser tudo o que nós queremos, mas nós podemos ser tudo aquilo que Deus desenhou para ti. Aquilo que Deus pensou para tu seres, tu podes ser isso tudo. Amém? O problema é que muitas vezes aquilo que Deus desenhou para nós não é aquilo que nós queremos ser. Amém? Às vezes queremos ser coisas completamente diferentes. Amém? Mas Deus quer usar as tuas habilidades. Sabem? Nós podemos pensar assim: pastor, eu agora já estou com a idade avançada, eu já tenho os meus anos já vividos. Mas sabem, se nós formos à Bíblia, ninguém é muito novo e ninguém é muito velho para fazer o plano que Deus traçou para a tua vida. Amém? Se nós virmos David, ele era jovem quando derrotou Golias. Mas Josué, quando derrubou os muros em Jericó, ele tinha 80 anos. 80 anos. Então nós ainda falta um pouquinho, acho que não tenho aqui ninguém com 80 anos. Então ainda falta um pouco para fazer. Ainda falta muito para fazer. Amém? Então nós não somos nem demasiado novos, nem demasiado velhos, para que Deus possa usar as nossas habilidades. Amém? Amém? Depois falamos do M, minha personalidade. Amém? Deus coloca a cada um uma personalidade própria. Sabem, os psicólogos dizem que existem 16 tipos de personalidades. 16 tipos de personalidades. E vocês podem pensar assim: então se existe 16, como é que cada um tem a sua? Não é? Em tantos bilhões. Mas sabem que as personalidades, elas variam. E variam consoante a nossa educação, variam consoante o nosso meio ambiente, elas variam consoante o nosso ambiente familiar. Amém? Porque são variantes. E variantes, há centenas e milhares de variantes. Amém? Sabem? Independentemente daquilo que cada um experimentou na própria vida, amém? A tua personalidade, ela foi moldada às tuas experiências. Ela foi moldada àquilo que tu viveste na escola. Sabem? Não sei se vocês podem dizer alguém que não tenha
sofrido na escola. Todos nós sofremos na escola. Uns mais, outros menos. Mas todos nós, de alguma forma, fomos agredidos, sofremos bullying. Agora, bullying, naquele meu tempo não havia bullying. No meu tempo era porrada mesmo. Né? Agora é que existe bullying. No meu tempo era outra coisa. Né? Mas todos nós passámos por isso, porque isso faz parte do crescimento, faz parte de ir formando o nosso caráter, a nossa personalidade. Amém? E essas coisas, elas nos ajudam. Elas nos ajudam a crescer. Amém? Sabem que existem muitas diferenças. Amém? Em 1 Coríntios 12:6 diz assim: há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Amém? Sabem? Nós não temos que ter problema com a nossa personalidade, porque Deus tanto usa introvertidos como extrovertidos. Deus tanto usa organizados como desorganizados. Vocês sabem, uns são mais organizados que outros, mas Deus, a capacidade de Deus de te usar, sejas organizado ou desorganizado, Ele vai te usar. Amém? Ele usa todas as coisas para a sua glória. Todas as coisas Ele usa para a sua glória. Ele usa-te a ti também. Amém? Amém. Depois temos o A, antecedentes e experiências. Sabem? Quando nós falamos de experiências, eu quando estava a estudar, é complicado, porque Deus, nós temos que entender que Deus usa as nossas experiências, e as experiências que Ele usa mais é as más. Sabem, quando nós estamos felizes, quando nós estamos contentes, Deus, Ele fala baixinho ao nosso coração. Ele fala suave. Ele fala com amor. Mas sabem, quando nós estamos nas más experiências, Ele grita. Nós ouvimos Deus a gritar. Porquê? Porque temos a necessidade de ultrapassar essas experiências. Amém? Então Deus, Ele fala, mas Ele usa as tuas experiências para poder te fazer caminhar. Amém? Sabem? Quando nós pensamos em experiências, não é fácil passar por más experiências. É difícil. É mais fácil passar pelas más do que pelas boas. Né? É difícil nós passarmos pelas más experiências, mas nós temos que entender que quando nós passamos pelas experiências, nós vamos ver Deus ao fundo do túnel. Amém? E é mais fácil nós ouvirmos Deus quando estamos a ver uma luz ao fundo do túnel do que quando estamos na escuridão. Amém? Porque na escuridão muitas vezes nos sufoca. A escuridão nos abate. Mas se nós mesmo no túnel nós virmos Deus, aquela luzinha lá ao fundo, a nossa esperança ela revive, ela volta a renascer. Amém? E Deus, Ele vai nos ajudar a passar essas experiências. Amém? Deuteronômio 11:2 diz assim: lembrem-se hoje que não foram os filhos de vocês que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Amém? Deus quer que tu aprendas com as experiências. Porque com as experiências nós não temos que ficar amargados nem a lamentar. Sabem, o nosso eu, quando nós passamos por más experiências, o nosso eu, a nossa carne, ela quer lamentar. Ela quer lamentar, ela quer sofrer, ela quer desanimar. E às vezes nós fechamos no quarto e choramos e gritamos e passamos. Mas Deus quer que nós aprendamos a ver em Deus a solução para as nossas más experiências. Amém? Romanos 8:20 diz assim: pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Amém? Deus dispõe de todas as coisas boas e más. Não é só nós, não é só na nossa vida. Amém? Nós temos muita coisa no mundo que não é bom. Nós temos guerras que não é bom. Nós temos cancro que não é bom. Nós temos terrorismo que não é bom. Mas sabem, a Bíblia diz que todas as coisas, elas contribuem
não para todos, mas para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tudo aquilo que Deus faz, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Há pessoas que não vão ser abrangidas por isso. Há pessoas que esta promessa não é para eles. Amém? Mas para nós é. Amém? Para nós é. E nós temos que acreditar que aquilo que Deus faz, seja bom ou seja mau, elas vão contribuir para o bem daqueles que o amam. E esses somos nós. Amém? Esses somos nós. Sabem? Nós às vezes temos tanta dificuldade a dar a Deus aquilo que nós temos, os nossos pouquinhos, porque achamos que Deus não valoriza. Não sei se vocês aqui, alguém já experimentou comer farinha assim do pacote. Não sabe bem, pois não? Alguém já experimentou comer ovo cru? Que horror! Né? Cacau assim à colher. Não sei, é amargo. O cacau é amargo. O que é doce é o chocolate, né? Mas o cacau é amargo. Mas vocês sabem que tudo misturado dá um bom bolo de chocolate? Dá um bom bolo de chocolate, tudo misturado. Amém? Então aquilo que Deus quer, estou a dizer isto porquê? Aquilo que Deus quer é pegar naquilo que é amargo na tua vida, aquilo que é doloroso na tua vida, aquilo que não sabe bem, e entregar nas mãos de Deus, porque Ele vai misturar e vai dar algo maravilhoso. Amém? Ele vai misturar, Ele vai fazer aquilo, pôr aquilo lá na, como é que se diz, batedeira, e aquilo vai dar um bolo espetacular. Amém? Nas mãos de Deus, Ele vai misturar aquilo salgado com o doce, o amargo, o vinagre, aquilo dá tudo, e vai dar algo maravilhoso, porque Deus Ele faz. Amém? Deus Ele faz, nós só temos que entregar aquilo que nós temos. Amém? Sabem, há duas coisas que é importante e nós vamos começar a descobrir, porque nós estamos a falar de maximizar as nossas capacidades, amém? Falámos do que é a forma e agora vamos começar a descobrir como é que nós descobrimos a nossa forma. Amém? Sabem, nós não podemos usar algo que nós não sabemos que temos, algo que nós não descobrimos. Amém? Se eu não sei que tenho algo, eu não posso usar. Eu não posso usar dinheiro que tenho numa carteira e eu não sei que está lá. Não é? Então nós temos que descobrir a nossa forma. Amém? Até que nós não possamos descobrir a nossa forma, há algo que nós chamamos a vida dos 4 Fs. Amém? Frustração. Nós às vezes somos pessoas frustradas. Fobia. Temos fobia das coisas que nos acontecem à nossa vida, na nossa vida. Fatiga. Cansamos muito facilmente daquilo que nós estamos a viver quando nós estamos prazerosos naquilo que estamos a fazer. E fracasso. Amém? Fracasso. Sabem, se nós estamos a viver algum destes sintomas na nossa vida, então nós ainda não descobrimos completamente a nossa forma. Amém? Ainda temos que buscar mais para descobrir aquilo que Deus tem para nós. Amém? E nós não estamos a ser aquilo que Deus nos criou para ser. Amém? Porque Deus criou-te para ser algo. Amém? E se nós não estamos a viver isso, então nós não estamos a ser. Amém? Então como é que eu posso descobrir a minha forma? Em primeiro lugar, eu posso descobrir examinando o meu passado. Sabem, todos nós temos um passado. Não há ninguém aqui que não tenha passado. A única pessoa que não tem passado é embrião. Depois de ser bebê começa a ter passado. Depois de nascer, todos começamos a ter passado. Nem que seja um dia passado, 2 dias passado, mas já é passado, não é? Então todos nós temos o nosso passado. Então, quando nós começamos a examinar o nosso passado, nós com o nosso passado vamos começar a descobrir o nosso futuro. Amém? Gálatas 3:4 diz assim: vocês experimentaram tantas coisas em vão? Amém? Aquilo que Deus está a dizer aqui é que nós não podemos desperdiçar as nossas experiências do passado. As nossas experiências do passado, elas já foram vividas, nós não vamos voltar a vivê-las.
Elas são passado. Mas elas têm que nos trazer ensino. Elas têm que nos trazer algo que nós possamos aprender para o futuro. Para que nós não possamos cair nas mesmas situações, para que nós não possamos viver as mesmas situações. Então elas nos ensinam, amém? Que elas possam fortalecer-nos para um futuro. Amém? Nós não precisamos de uma grande revelação para o futuro, porque nós temos que viver um dia de cada vez. Então nós, a Bíblia diz que Deus não nos vai revelar aquilo que se vai passar daqui a 10 anos. Ele pode revelar algo que vais fazer daqui a um tempo, mas dificilmente Ele te vai dar datas, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, o relógio de Deus não é o nosso relógio. Amém? Nós sabemos, eu quando era jovem eu sabia que Deus tinha algo para a minha vida, que Deus tinha um chamado para a minha vida, mas esse chamado aconteceu há pouco tempo. Deus só se efetivou, o chamado de Deus na minha vida, há pouco tempo. Mas eu sabia. Então eu não podia calcular, não, daqui a 2 anos, a 1 ano, 3 anos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes nós queremos meter cronómetro em Deus para que Deus possa agir na nossa vida. Amém? Mas isso não vai acontecer. Amém? Então nós temos que nos mover, nós temos que andar para que as coisas possam acontecer na nossa vida. Nós não podemos ficar sentados à espera no sofá, que alguém venha trazer uma revelação de Deus, alguém venha trazer um recado. Não, Deus, eu estou aqui sentado à espera que Deus, tu venhas falar comigo através de alguém. Ou às vezes através da internet, através do YouTube. Sabem que muitas vezes agora nós fomos habituados a ouvir revelações através do YouTube. Aquele pastor está a falar para mim. Aquele pastor apenas está a dizer aquilo que tu queres ouvir, para ficares contente. Sabem? Deus não age assim. Para tu poderes saber mais de Deus, o teu futuro, tu tens que te mexer, tu tens que trabalhar, tens que fazer. Amém? Não adianta estar sentado. Amém? Em segundo lugar, experimenta tarefas diferentes. Amém? Fazer coisas diferentes, para que nós possamos descobrir a nossa forma. Como eu já disse, fazer ministérios diferentes. Nós na IFMAF temos, já nem sei quantos ministérios temos, mas dezenas de ministérios. Dezenas. Claro, aqui em Londres ainda não temos, vamos ter. Amém? Mas há uma oportunidade para tu fazeres algo e descobrires aquilo que pode ser o teu futuro. Amém? Isso faz parte da forma que Deus tem para ti. Faz parte de descobrires aquilo que Deus tem para ti. Amém? Amém. Em segundo lugar, aceita a tua forma, para que tu possas maximizar as tuas capacidades. Amém? Sabem, muitas pessoas têm dificuldade em aceitar a forma que Deus lhe dá. Sabem, muitas pessoas têm vergonha de aceitar a forma que Deus lhe dá. E muitas vezes tentamos ter formas que não é a nossa. Muitas vezes queremos a forma do outro. Às vezes porque o outro nós achamos que o outro tem mais sucesso que eu, ou nós achamos que o outro tem mais regalias que eu. Sabem? Então nós queremos ter a forma do outro. Mas sabem, Deus não nos chamou para ter uma forma que não é nossa. Deus nos chamou para sermos nós. Deus te chamou para seres tu. Deus me chamou para ser eu. Deus me criou para que eu seja eu e não seja o Juan. Por exemplo. Ficou contente que eu falei nele. Amém? Então nós não temos que ter a forma do outro. Existem duas barreiras, amém, que nos impedem que nós tenhamos a forma que Deus nos dá. E a primeira barreira é nós compararmos uns com os outros. Amém? Sabem, nunca te compares com ninguém. Amém? Porque Deus, tu não vais encontrar ninguém que seja igual a ti. Ninguém. Então tu não tens de te comparar com alguém. Eu não posso comparar o Horácio e ter uma camisola bonita. Eu não tenho, tal, o Horácio está ali todo jeitoso. Eu não tenho que me comparar. Porque eu sou eu. Cada um é como é.
Cada um é diferente. Amém? E isso, quando nós nos comparamos e nós achamos que não somos únicos, então isso impede que nós entendamos a forma que Deus tem para nós. Amém? E a outra é conformar-se. A outra barreira é conformar-se. Amém? Quando nós achamos que devemos ser como alguém. Eu agora devo ser como alguém. Aquela pessoa tem sucesso, fala bonito. Sabem, nós fazemos muito isso. Nós temos tendência a comparar-nos com os outros. Nós temos tendência a acharmos que somos tão pequenos que os outros são melhores que nós. Sabem, Deus não te chamou para ser nem melhor nem pior. Deus chamou-te para seres tu. E quando tu entendes que tu és tu, tu vais ter o teu lugar. Amém? Então nós não nos podemos comparar. Amém? Conformar-se e comparar-se são duas coisas que matam o propósito de Deus na tua vida. Amém? Cada vez que nós nos comparamos, cada vez que nós rejeitamos a forma de Deus, nós estamos a rejeitar o nosso Criador. Estamos a rejeitar aquele que nos criou. Amém? Romanos 9, 20 e 21 diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, porque me fizeste assim? Não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer o mesmo barro, um vaso para propósitos especiais e outro para uso comum? Amém? Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para perguntar a Deus porque me fizeste assim? Deus, porquê é que me fizeste assim e não me fizeste como a Marisa? Por exemplo. Ou como a Laura, como a Nayara, como a Gardénia. Eu queria ser como uma delas. Mas não, quem somos nós? Quem sou eu para questionar aquilo que a obra de Deus fez? Aquele que é perfeito. Aquele que não tem erro. Deus nos fez perfeitos. Perfeitos. Amém? Então nós não temos que questionar aquilo que Deus faz. Amém? Amém? Em terceiro lugar, desfrutar da forma. Amém? Deus quer que nós desfrutemos daquilo que nós somos. Desfruta de ti mesmo. Amém? Desfruta da forma que tu és. Aquilo que tu gostas, aquilo que tu fazes, aquilo que tu queres. Desfruta de ti mesmo. Não te frustres. Amém? Diz assim Eclesiastes 5, 19 e 20. Diz assim: além do mais, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e a aceitar a sua porção e a ser feliz no seu trabalho, isto é um presente de Deus. Raramente essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com alegria no coração. Amém? Deus quer que desfrutes da tua vida. Deus quer que desfrutes de ti mesmo, sem pensar no amanhã. Há pessoas que perdem muito tempo a pensar aquilo que acontece amanhã, a forma de nós ganharmos dinheiro daqui a um tempo, o que é que vai acontecer depois da morte. Desfruta da vida. Desfruta de quem tu és. Porque Deus, Ele fez-te especial. Amém? Deus, Ele nos fez especiais. Ele nos fez únicos. Amém? Existem 3 benefícios quando nós desfrutamos da nossa forma. Amém? Filipenses 2:13 diz assim: pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Então, quando nós desfrutamos da nossa forma, há 3 coisas que são importantes. A primeira é que tu vais desfrutar do teu trabalho. Tu vais ser feliz com aquilo que tu fazes. Amém? Tu vais ter energia para fazer o que tu fazes. Amém? Sabem? Às vezes custa-nos levantar da cama para ir trabalhar. É, não é, Sandra? Às vezes custa e nós ficamos... mais um dia. Há muito... Nós latinos, nós dizemos... principalmente à segunda-feira. Segundas-feiras não deviam de existir. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes é um sacrifício nós levantarmos para ir trabalhar. É um sacrifício, mesmo que vamos trabalhar só à tarde, já levantámos de manhã, já fizemos muita coisa, mas quando chega a hora do trabalho,
lá vou eu fazer um frete, lá vou eu trabalhar naquilo, fazer aquilo que eu não gosto. Amém? Mas sabem, quando isso acontece, esse sentimento, eu não estou a falar de um sentimento que quando às vezes nós estamos cansados e não queremos ir, precisamos descansar. Não, é o fazer contrariado, é o fazer odiando aquilo que vou fazer. Amém? Se tu fazes isso é porque não estás na forma de Deus. Se tu fazes isso é porque aquilo que tu estás a fazer não é aquilo que Deus quer que tu faças. Amém? Outra coisa é, quando tu vives na forma de Deus, tu obtens mais confiança. Amém? Sabem, confiança vem de duas palavras no latim. Con e fide. Isso traduzido quer dizer com fé. Amém? Com fé. Amém? E sabem como é que nós sabemos que estamos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos? Quando temos fé. Quando acreditamos que aquilo que nós fazemos, nós sabemos que estamos a fazer bem. Nós sabemos que estamos a fazer o certo. Nós sabemos que estamos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando temos fé. E isso é confiança. É confiar que aquilo que eu faço faz parte daquilo que Deus criou para mim. Amém? E em terceiro lugar, quando tu vives na tua forma, tu tens significado e mais satisfação na vida. Amém? É quando tu te sentes realizado. Eu vou limpar uma casa com uma gardenia e diz, eu estou realizado. Não sei, estou a dizer? Tá não. Quando nós fazemos, é quando quando nós estamos na forma daquilo que Deus quer para nós, é quando nós fazemos e nos sentimos realizados. Amém? Eu, quando faço bolos, eu sinto-me realizado. Amém? Quando eu faço, porque eu amo fazer. Amém? Mas eu sinto-me realizado. Então, não é completamente a forma que Deus tem para mim, mas faz parte. Amém? Mas faz parte. Então eu tenho que me sentir realizado naquilo que eu faço. Amém? Porque é um ciclo. Aquilo que eu faço diariamente. E quando eu não faço e não me sinto realizado, é muito frustrante. É terrível. É muito frustrante. Amém? Nós fazermos coisas que não gostamos. Amém? Amém? Mas sabes, quando nós entendemos que nós temos a forma de Deus, Deus vai-te fazer coisas que nunca imaginaste na tua vida. Amém? Deus vai-te levar a um patamar que tu nunca imaginaste. Amém? Que tu nunca pensaste em lá chegar. Mas vai chegar. Porque Deus, Ele é fiel. Amém? Amém. E em último lugar, desenvolver e usar a tua forma. Amém? Sabem como é que nós podemos desenvolver e usar a forma que Deus tem para nós? Amém? Funciona como um músculo, mas nós quando vamos ao ginásio, nós começamos a desenvolver músculos. Músculos são pesos. Músculo. Não é lá bem da ao ginásio, não é lá? Então, nós começamos a desenvolver, mas vocês sabem que quando nós paramos de ir ao ginásio, o que é que acontece? Os músculos caem. Os músculos desaparecem todos. Todos. Então, na nossa vida, na forma que Deus tem para nós temos que exercitar para que o músculo de Deus ele possa começar a crescer na nossa vida. Amém? Nós não podemos... não sei se vocês conhecem, eu não conheço algum músico que seja músico sem exercitar. O futebolista teve que exercitar. Ele tem que praticar. Ele tem que fazer exercício. Ele tem que desenvolver a sua habilidade para que essa habilidade ela possa ser potenciada, ela possa ser maximizada. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Na nossa vida diária é a mesma coisa. Nós temos que exercitar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus nos dá, para que esse músculo possa ser exercitado e nossas capacidades elas possam ser maximizadas. Amém? 2 Timóteo 1,6 diz assim: por essa razão torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Amém? Deus quer que tu uses essas capacidades para a glória de Deus. Mesmo que tu penses que já seja tarde. Mesmo que tu penses que já estejas de idade avançada. Amém? Mesmo que tu penses que olha, eu já estou velho para isso.
já não é mais o meu tempo, agora vamos deixar para os jovens. Às vezes nós temos muito essa ideia, não, isto agora é o tempo dos jovens, o tempo da nova geração. Sabem, quando nós começámos a igreja, aqui, nós começámos a montar toda esta estrutura, e eu já tenho 50 anos, faço para o mês que vem 50 anos. E sabem, quando nós começámos a montar a igreja, nós tivemos algumas pessoas que nos começaram a aconselhar, alguns pastores que começaram a aconselhar, e quase que eu chegava ao ponto, à conclusão de dizer assim, eu já não tenho idade para isto. Todos os domingos, depois desafiaram-nos, não, vocês façam os cultos só de 15 em 15 dias, é mais leve. Mas Deus tinha colocado no nosso coração ser todos os domingos. E todos os domingos nós fazemos isto. Mas sabem, e muitas vezes, eu e a minha esposa, nós dizíamos, será com a idade que nós temos, 50, montar e desmontar, domingo após domingo, domingo após domingo. Vão 3 anos. Vão 3 anos. Fazemos 3 anos em fevereiro. Já fez 3 anos que abrimos o PG, o pequeno grupo, ou a célula. Já passou 3 anos e nós estamos aí, porque Deus tem renovado as nossas forças. Porque nós acreditamos que isto que nós fazemos faz parte da forma de Deus na nossa vida. Amém? Então nós não estamos velhos. Às vezes chega por Lima à nossa igreja e eu digo, estes jovens têm que passar uns 15 dias em Londres, que é para saber o que é bom, que é para saber o que é que custa, né? Porque às vezes nós não damos valor. Nós não damos valor. Porquê? Porque chegamos e temos tudo, está tudo feito, está tudo prontinho, é só chegar, né? Mas é tão bom e tão regozijante nós entendermos que Deus, Ele renova as nossas forças domingo após domingo. Chegamos a casa à noite, assim, todos já não queremos mais nada. Não quer ouvir nem a voz de ninguém. Se gritar já... né? Cansados. Mas no próximo domingo nós estamos aqui. No outro domingo nós estamos aqui. Mais domingo e nós estamos aqui. Até Deus nos arranjar um espaço onde nós não precisamos de fazer isso. Amém? Mas até lá Deus vai renovar as nossas forças. Deus vai nos dar. Amém? Então nós não estamos velhos. Amém? Nós não estamos velhos. 1 Pedro 4,10 diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Amém? Deus quer nos usar para abençoar outros. Sabem qual é o maior inimigo daquilo que Deus quer fazer, da forma de Deus na nossa vida, de tu fazeres aquilo que Deus te criou para fazer? Sabem qual é o maior inimigo? É o medo. Muitas vezes nós temos medo de que os outros nos julguem, de que os outros não nos entendam, de que os outros pensam que nós agora, aquele agora porque está lá na igreja e acredita em Deus, agora já pensa que é mais que os outros. Sabem, nós temos medo da opinião dos outros. Nós temos receio daquilo que os outros pensem de nós. Mas nós não temos que ter, porque a verdade está connosco. A verdade é nossa. Amém? Jesus é a nossa verdade. Deus é a nossa verdade. Amém? Se eles não têm, eles podem ter. Mas nós não vamos desviar da nossa verdade. E nem me importa o que os outros pensam. Não importa. Amém? Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, que é Deus, Jesus, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Amém? Então, porquê maximizar as nossas capacidades? Primeira coisa, para sermos realizados. Sermos pessoas realizadas com aquilo que nós fazemos. Em segundo lugar, ter êxito. Amém? Em terceiro lugar, desfrutar da vida que Deus nos dá. Amém? Quando nós entendemos a forma que Deus nos dá, nós desfrutamos da vida que Deus nos dá. E o mais importante é nós sermos responsáveis perante o nosso Criador. Sermos responsáveis por aquele que nos criou, aquele que nos deu vida, aquele que nos deu o sopro.
da vida, nós somos responsáveis perante eles. Amém? Então nós temos que entender que nós somos criados para algo tão importante. E para nós cumprirmos esse propósito que Deus tem para nós, nós temos que ser nós mesmos. Nós não precisamos ser ninguém que nós não precisamos de ser. Amém? Ser nós mesmos, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, com as nossas capacidades, com as nossas resmunguices, né? Mas nós temos que ser nós mesmos. Amém? Para que Deus Ele possa potenciar, maximizar para aquilo que Deus nos criou. Amém? E nós assim vamos conseguir. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Amém? Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Amém. Vamos orar para que Deus possa realmente nos fazer entender que há algo tão importante em todo este projeto que Deus tem para a nossa vida, para a sua igreja. E nós temos que entender que nós fazemos parte dele. Nós fazemos parte dele. E nós temos que entender que o nosso maior contributo, a nossa maior participação é nós sermos nós mesmos, autênticos. Sem importar aquilo que os outros dizem, sem importar aquilo que os outros pensam, sem importar aquilo que alguém queira projetar na tua vida. Mais importante é o projeto de Deus. Mais importante é aquele que te criou, aquele que te fez, aquele que te deu o sopro da vida. Ele é o mais importante. Amém? Ele é o mais importante. Amém. Vamos orar. Amém. Pai querido, nesta tarde, Senhor, te agradeço porque Tu és fiel. Tu nos criaste, Tu nos fizeste, Tu nos sonhaste, nos projetaste para ser algo tão poderoso, para ser alguém tão poderoso, Deus, que possa levar e manifestar a Tua glória. Deus, queremos nesta tarde, Senhor, dizer-te que estamos aqui disponíveis para aprender, Senhor, estamos aqui disponíveis para, Deus, para receber de Ti aquilo que é o mais importante, Deus. Possamos ser vasos autênticos, vasos únicos nas Tuas mãos e que Tu possas moldar, Deus, diariamente de uma forma, Senhor, milagrosa. Deus, ajuda-nos a conhecer-te, a conhecer o nosso Criador, a conhecer o nosso, aquele que nos criou, aquele que nos sonhou, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a entender esta forma, Deus, e nós possamos, com as nossas experiências, Deus, crescer mais e mais a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém.